Olá, estudantes do nono ano. Nessa aula vamos falar sobre a globalização e os seus efeitos no mundo digital. Bem, os objetivos da aula: identificar o acesso aos meios de informação são de forma regular para a população mundial e relacionar os meios de comunicação com a sociedade de consumo. Vamos pensar juntos. Será que todas as pessoas têm o mesmo acesso, têm acesso às redes sociais, por exemplo? E as informações chegam em tempo para todas as pessoas no mundo? Além disso, mais um questionamento. Existe uma questão cultural de que muitas pessoas têm acesso à internet, mas muitas vezes não sabem usar ela de forma adequada. Acham que a forma correta de se informar é através das redes sociais, quando não. As redes sociais, elas têm vários outros objetivos, mas a forma mais segura de se informar são através dos meios jornalísticos até hoje, porque na internet você pode ter acesso a muitas fake news. Bem, sobre as informações em tempo real, como elas ocorrem. Vivemos num momento onde é possível ter acesso às informações pela televisão e pela internet em tempo real. Acontecimentos ocorridos em qualquer lugar do mundo são transmitidos simultaneamente para as mais diversas partes do planeta. Um fato que ocorre na China ou no Quênia, por exemplo, pode ser conhecido no Brasil ou na Mongólia, praticamente no momento em que ele acontece. Hoje você pode fazer uma chamada por VoIP, voz por IP, para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Se você tem um amigo que mora no Japão ou na Tailândia, você consegue usar algum aplicativo e fazer uma videochamada. Vai ter às vezes um atraso de alguns milésimos, mas você consegue fazer essa ligação. 20 anos atrás isso era impensável. Você no máximo conseguiria fazer uma ligação por telefone fixo. 25 anos atrás você precisaria saber o ramal dessa pessoa para fazer uma ligação. 30 anos atrás você precisaria mandar carta para essa pessoa. Então os avanços das telecomunicações foram muito gritantes nos últimos anos. Em um intervalo muito pequeno de tempo, as telecomunicações avançaram e muito, e com certeza isso vai fazer com que a globalização acabe se tornando mais acessível. Bem, sobre as desigualdades no acesso aos meios de informação. No Brasil ainda existe uma grande parte da população sem nenhum tipo de acesso, especialmente entre os mais pobres, alguns idosos, os que vivem em comunidades tradicionais, na zona rural, entre outros. Mas essa desigualdade não acontece só no Brasil. No Brasil mesmo, é importante nós falarmos, inclusive aqui dentro do nosso estado, existem pessoas que moram no meio rural que têm uma dificuldade para ter acesso à internet. Não chega muitas vezes a alguma operadora e quando chega não é numa velocidade de internet compatível com as redes sociais ou com os meios da atualidade. Você consegue até acessar a internet, mas numa velocidade muito baixa. É importante lembrar que a velocidade da internet ela vai aumentando à medida com que os aplicativos vão se tornando cada vez mais pesados. Há 10 anos atrás, uma conexão de 240 KB por segundo era ideal para você conseguir navegar na internet à vontade. Hoje em dia, se você tem uma conexão de 240 KB por segundo, você não consegue mais abrir um site, porque os próprios sites, os próprios aplicativos foram se tornando cada vez mais pesados e o tráfego de dados se torna cada vez mais intenso, exigindo que as pessoas tenham uma internet cada vez mais rápida, uma banda de dados cada vez mais larga, daí o nome banda larga, inclusive. Bem, o mundo digital e as redes sociais. É importante saber que a era da informação ou a era digital são termos frequentemente utilizados para designar os avanços tecnológicos advindos da terceira revolução industrial. São 3 as revoluções industriais, vamos lembrar delas. A primeira é quando as pessoas se organizam em indústrias pela primeira vez, as manufaturas viram indústrias, começa a ter máquina a carvão, o surgimento do trem. Segunda revolução industrial com o surgimento da eletricidade. Surgimento não, mas quando a gente descobre como utilizar a eletricidade, quando a gente descobre como utilizar o petróleo também. E a terceira revolução industrial vai acontecer depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com a informatização, quando os computadores ganham espaço
os computadores vão ficando cada vez mais populares, diminuindo de tamanho. Hoje em dia, qualquer smartphone pode ser considerado um computador de bolso, né? É importante lembrar que muitos teóricos defendem que nós vivemos uma quarta revolução industrial, que seria a revolução da era das inteligências artificiais, assistentes pessoais, como o próprio Google, a Siri, a Alexa. Elas aprendem muito com o cotidiano das pessoas e mudam a forma de comportamento e publicidade que nós vemos. As redes sociais e as informações. As redes sociais constituem um meio de disseminar as informações e opinião. Em 2010, na Primavera Árabe, ocasião na qual a população de alguns países do Oriente Médio e da África do Norte, ou África Setentrional, foi às ruas reivindicar uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. As redes sociais foram amplamente usadas para comunicar ao mundo o que acontecia, para organizar as manifestações e os protestos. Tais eventos inspiraram movimentos como o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, e os Indignados, na Espanha, além do movimento dos 20 centavos aqui no Brasil, que começou lá em São Paulo por conta da passagem de ônibus e ganhou o mundo inteiro naqueles movimentos que ficaram conhecidos como Gigante Acordou. Todos eles começaram em redes sociais. A Primavera Árabe repercutiu na Guerra Civil da Síria, né? E nós vemos que ao invés de conseguirem conquistar mais liberdade, infelizmente aconteceu um processo contrário em alguns países como Síria e Líbia. Também no Brasil, muitos grupos passaram a se organizar por meio das redes sociais. Em junho de 2013, um movimento que reivindicava a diminuição das tarifas de transporte público em São Paulo ganhou a adesão de milhares de pessoas, principalmente por meio da divulgação feita em tempo real na internet. Nesse momento surgem correntes políticas no Brasil que ganharam grande importância e inclusive tiveram resultados positivos ou negativos anos mais tarde, com eleições, enfim, em todos os níveis no país como um todo. Vamos para uma atividade aqui. A internet e as redes sociais recentemente se tornaram ferramentas políticas de mobilização. Conforme o que estudamos até aqui, em quais situações as redes sociais foram utilizadas para organizar manifestações populares? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como ficou a possível resposta dessa atividade?
O primeiro ato de manifestação popular organizado na internet foi a Primavera Árabe, que começou no final de 2010 na Líbia e rapidamente se espalhou pela África Setentrional e pelo Oriente Médio. Essas manifestações serviram de inspiração para outros atos populares ao redor do mundo, tais quais o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, e os Indignados, na Espanha, e as manifestações de 2013 aqui no Brasil. Bem, porém, em relação às informações divulgadas nas redes sociais, algumas posições mais céticas a respeito dessa ampliação na difusão das informações afirmam que não há uma plena democracia no mundo digital. Ao contrário do pensamento de muitos, afirma-se que os dados disponíveis na internet, por exemplo, nem sempre são confiáveis e reproduzem uma lógica de cultura de massas manipulada por outras mídias, como a TV e o rádio. Existe, de fato, uma democracia plena no mundo digital? Será que todas as pessoas conseguem ter o mesmo poder de divulgação? Nós sabemos que existe, na verdade, algumas redes e empresas por trás de alguns grupos que surgiram e ficaram muito fortes na internet. Existem, inclusive, alguns canais de YouTube que têm empresas por trás deles e eles acabam tendo uma ampla divulgação e às vezes problemática, mandando para o mundo informações que nem sempre são confiáveis. Então é sempre importante você verificar a credibilidade daquela informação antes de replicar ela. Se você recebe uma corrente numa rede social, WhatsApp, Facebook, verifica a credibilidade, confirma se aquilo é verdade, não custa. Antes de você passar para frente, procura no próprio Google, vê se tem vários sites falando sobre, para não ter o risco de passar boatos e informações que nem sempre são verdadeiras. Sobre a desigualdade no acesso a informações. Você sabia que a economia globalizada requer uma série de condições, como a implantação de rede de infraestrutura, de um mercado consumidor com elevado poder aquisitivo para disseminar o acesso à informação e às novas tecnologias, como a internet, smartphones, entre outros, Quais motivos levam às desigualdades na informação? Muitas pessoas começaram a aprender a mexer na internet depois de já adultas. E muitas delas acabaram não tendo acesso à informação ou à ampla informação de como acontece. Acreditando em tudo que vê, repassam ou replicam informações que viram em redes sociais. E isso pode gerar um problema sério. Como recentemente nós vimos na pandemia, muita desinformação sendo passada o tempo todo sobre medicamentos, sobre o uso indevido de produtos que podem gerar problemas muito sérios à saúde, inclusive. Esse é um mapa que mostra o acesso mundial da internet em 2016. Está pintado de azul aqui os países que têm amplo acesso à internet, pintado de verde os países que têm um acesso moderado, até facilitado em alguns polos, como é o caso do Brasil, de amarelo, aqueles países que já têm um acesso um pouco mais complicado, e vermelho, aqueles lugares onde praticamente é muito difícil ter acesso. Como, por exemplo, a Coreia do Norte, a Mongólia, que são lugares que as pessoas não têm esse acesso e dependem muito, às vezes, de estatais ou de fontes que a população considera segura para manipular. É importante ver que esse mapa ele já se encontra desatualizado, uma vez que a Rússia, recentemente, nós temos diversos casos de manipulação de dados. Então, nós sabemos que pessoas no país não podem ter o amplo acesso. E existe uma certa censura na internet do país, o que dificulta e muito o acesso das pessoas. Em alguns locais, como nos países mais desenvolvidos, observa-se a concentração dos meios de comunicação e a rápida produção e circulação de informações. Em outros, verifica-se uma carência de conteúdos e elevados percentuais de população sem acesso às informações e demais tecnologias. Portanto, as desigualdades sociais adequadas no processo da globalização podem ser observadas também nas desigualdades de acesso à informação. Quando eu tenho uma população mais carente em um país,
certamente essa população vai ter menos acesso, né? A pessoa pode até ter um aparelho celular, mas às vezes ela fica sem internet. Ela pode até ter um computador em casa, mas às vezes também não consegue acessar a internet, ou quando consegue esse acesso é com uma qualidade precária, uma velocidade muito baixa, enfim. Vamos para mais uma atividade. O mundo todo recebe acesso de forma igualitária às tecnologias de informação? Justifique. E agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? Não, pois em alguns locais, como nos países mais desenvolvidos, observa-se a concentração dos meios de comunicação e a rápida produção e circulação de informações. Em outros, como os países subdesenvolvidos, verifica-se uma carência de conteúdos e elevados percentuais de população sem acesso à informação e demais tecnologias. Sobre a privacidade, a vigilância e a censura na internet, como eu havia falado há pouco, alguns países controlam completamente o acesso da internet. Acontece isso na China, na Rússia, né? Em alguns países o controle é tão grande que você sequer pode ter um meio de acesso à internet na sua própria residência, como é o caso da Coreia do Norte, que para poder acessar a internet você precisa ir à biblioteca, onde tem uma espécie de lan house, e ali é o único lugar que você pode ter esse acesso. Sobre a liberdade digital, diversos países do mundo como Rússia, China, Irã, Arábia Saudita, Turquia, Indonésia, Grécia, Sudão, Bélgica, Chipre, Coreia do Sul, Coreia do Norte possuem casos de censura confirmados por organizações sociais de liberdade digital. Essas organizações elas especulam, veem em quais países tem produtos censurados. No caso da Rússia, o WhatsApp é censurado, por exemplo. Eles só podem usar o Telegram. No caso da China, eles não usam Facebook, Instagram e vários outros aplicativos, porque eles só podem usar aplicativos do governo. Um deles, inclusive, ganhou o mundo inteiro, que é o TikTok. Para mais uma atividade, responda com suas palavras. Qual a influência da publicidade na vida das pessoas? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica possível a resposta dessa atividade? Espera-se que o estudante responda que a influência publicitária leva muitas pessoas a acreditar que efetivamente necessitam das mercadorias anunciadas nos meios de comunicação, pois alimentam a ilusão de que a posse de determinados produtos vai lhes conferir status, identificando-as com pessoas vistas como bem-sucedidas e vitoriosas. Nessa aula, nós estudamos sobre os efeitos da globalização no mundo digital, observamos o acesso às informações e ainda não é disponível para toda a população. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.